Se você, minha querida, tem muita dificuldade de emagrecer, mesmo fazendo uma dieta muito rigorosa, e deve estar bem perdida nesse momento, né, tentando entender, pô, eu como pouquíssimas calorias. Por que então que eu não estou perdendo peso? Por que eu estou ganhando peso muitas vezes, né? É exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, segundo, é claro, a nossa querida medicina tradicional chinesa, que tem uma resposta surpreendente aí para essa questão, show? Também quero abordar com vocês, gente, a ideia, né, de calorias. Por que para a medicina chinesa, muitos alimentos que hoje são consagrados como alimentos de baixo valor calórico, portanto, são aliados a dietas ocidentais, por que muitos desses alimentos na medicina chinesa, na verdade, eles engordam, mesmo sendo alimentos de baixo valor calórico. Show? Então, se você tem dúvidas sobre tudo isso, eu te convido a conhecer um pouco a visão da nossa querida medicina tradicional chinesa. Bora pro vídeo! Gente, seguinte, tá? Segundo a medicina chinesa, existe um órgão muito importante no corpo chamado baço pâncreas. E ele está dentro do elemento terra, que é o elemento, galera, que é o órgão que transforma e transporta as substâncias. Isso é muito importante para você entender porque é o órgão mais envolvido, vamos colocar assim, na sua digestão propriamente dita, tá? Claro que, gente, na medicina chinesa a gente tem uma visão muito integral do corpo. Então, eles entenderam já há muito tempo que um sistema só estando saudável, isso não faz verão. Então, o corpo ele precisa ter uma saúde como um corpo inteiro, né? Como todos os sistemas completos, para aí sim tudo funcionar. E quando a gente fala tudo funcionar, a digestão é uma dessas coisas que envolve tudo que o corpo faz, não é não? Então, uma das grandes funções do nosso corpo, de fato, galera, é digerir. É conseguir, então, transformar as substâncias do nosso meio e transportar essas substâncias para onde? Para o nosso próprio corpo. É exatamente isso que o baço e o pâncreas fazem. E aí, minha querida, você tem que entender que existem dois tipos de forma de você acumular matéria dentro do corpo. Sempre que a gente pensa que você está engordando, você está ganhando massa, você concorda comigo que isso é um excesso? Você não está com deficiência. Na medicina chinesa existem esses dois grandes grupos de síndrome, tá? As síndromes de deficiência, onde está faltando alguma coisa no corpo, e as síndromes de plenitude ou de excesso, onde está sobrando alguma coisa no corpo. Concorda comigo que se você está engordando, você está acumulando matéria, você está acumulando algo que não deveria estar ali. Portanto, minha querida, isso é uma plenitude. E para a medicina chinesa, galera, eu vou tentar explicar para vocês aqui como se desenvolvem as plenitudes. Eu sei que se você veio de uma visão muito nutricional, muito medicina ocidental, você vai talvez ter um pouco de dificuldade aqui nesse processo, tá? Mas te peço para deixar a cabeça sempre aberta para essas novas considerações que podem revolucionar a sua saúde e a saúde dos seus pacientes também. Show? Então vamos lá, gente. Para a medicina chinesa, como que se origina uma plenitude? Normalmente, as plenitudes vêm das deficiências. Olha que interessante. Então, para a medicina chinesa, galera, sempre que a gente não consegue digerir corretamente uma substância, sempre, não importa que substância seja essa, não importa se é um BK, um hambúrguer do McDonald's de 3.000 calorias, ou se é uma salada de 100 calorias. Não importa. Se a gente não conseguir digerir bem aquela substância, ela vai gerar dentro do corpo o que a gente chama de umidade. Que é, galera, basicamente, umidade mesmo, sabe? Água mesmo, entendeu? É uma mucilagem do nosso corpo. Show de bola? Isso a gente chama de umidade frio, ou fleuma fria. Porque quando ela surge, ela ainda está gelada. E por que ela está gelada? Porque normalmente, galera, essa fleuma, essa umidade, ela vai surgir pela deficiência. Para vocês entenderem melhor, tá? Existe no nosso corpo 3 aquecedores, 3 níveis. Esses 3 níveis trabalham em harmonia, então, para fazer tudo funcionar. Uma das coisas que eles fazem funcionar é a digestão. Existe lá embaixo no nosso corpo um órgão chamado rim, onde existe um tal de yang do rim, que é a energia desse rim, é o calor desse rim, show? O calor dentro da natureza, ele sobe, concorda? Acendeu o fogão, botou a mão em cima, tá quente, botou a mão embaixo, tá frio, então o calor sobe. Esse calor desse rim sobe e encontra o baço. O baço pâncreas está no meio do corpo.
no aquecedor médio. Encontra esse calor do rim ali no baço, esquenta o baço gostosinho. Depois o baço também esquenta e manda o calorzinho para o pulmão, que está no aquecedor superior, na parte de cima do corpo. Para a medicina chinesa, galera, a única coisa que é capaz de degradar a matéria é o calor, né? E aí eu acho que todo mundo aqui vai concordar com isso, não importa de qual medicina ou de qual área do conhecimento você veio. Concorda? Porque se você pega um pedaço de madeira aqui, qual que é a forma mais fácil de você degradar esse pedaço de madeira? Fazer esse pedaço de madeira sumir? É botando fogo aqui, não é? Botou fogo aqui, esperou uns minutinhos, pronto, tá degradado, né? Uma outra forma seria por decomposição, que também envolve o quê? Processos metabólicos. Processos metabólicos, sempre que a gente pensa em movimento ou em transformação, a gente está pensando em yang, a gente está pensando em energia, a gente está pensando em calor. Então, para a medicina chinesa, galera, quando um alimento ele cai dentro do corpo, o nosso corpo ele precisa ter calor suficiente para dizimar isso, para quebrar esse alimento, para fazer a madeira que entrou virar cinzas. Show? Esse alimento, depois que ele foi degradado, ele vai ser transportado. Então, os vapores nutricionais desse alimento, né, ou seja, a parte boa, a parte pura desses alimentos, e aí tem uma grande diferença entre a medicina ocidental e a medicina chinesa, porque para a medicina chinesa, a parte sutil dos alimentos, esse vapor orgânico que é formado, ele é algo sutil, ele é algo energético. Então, na medicina chinesa, eles não pensam tanto nos nutrientes propriamente dito das plantas ou das substâncias, entende? Eles vão pensar na carga nutricional daquela substância ou na energia nutricional daquela substância. Isso vai ser muito importante para vocês entenderem depois por que você pode engordar mesmo comendo pouco e saudável. Então, para a medicina chinesa, quando o alimento cai, é degradado e esses vapores nutricionais sobem lá para o pulmão, onde vai encontrar energia também da nossa respiração, né, que vem do ar. Depois isso vai lá para o rim, depois volta para o coração. É uma grande história. Mas, fato é que, galera, se você tem uma deficiência de energia, uma deficiência de fogo, ou, melhor dizendo, se o seu sistema gastrointestinal ele é gelado, ele é frio, você não tem esse fogo para degradar a substância. Show? Se você não tem o fogo para degradar a substância, ou não tem uma boa ação de fluxo de energia que vai transportar essa substância para outro lugar, essa substância apodrece ali. Entende? Ela se perde. O valor nutricional dela é perdido. E aí ela vira o quê? Sujeira. Ela vira algo que o corpo já não usa mais. Então o que é a umidade para a medicina chinesa? É sujeira. É o que o corpo já não consegue mais usar. Show? E aí de duas uma. Ou ele joga para fora, ou ele estoca. Quando ele estoca essa umidade, é o que nós vamos aí conseguir ver como gorduras. Então, gente, para a medicina chinesa, o processo de engordar ou de emagrecer está intimamente relacionado aí à digestão. E se você está engordando, mesmo comendo pouco, comendo alimentos de baixo valor calórico, o que seu corpo está fazendo na prática é fazendo o quê? Você joga um monte de alimentos de baixo valor calórico para o seu corpo, mesmo assim ele não consegue digerir esses alimentos de baixo valor calórico adequadamente, forma-se então sujeira. Essa sujeira ele acumula. Ou ele joga para fora, ou ele acumula, ou os dois juntos, tá? E aí, minha querida, existe uma coisa muitíssimo importante, que é a seguinte: a grande maioria dos alimentos que são considerados alimentos de baixo valor calórico aqui no Ocidente, na medicina ocidental, que são amplamente distribuídos na nossa nutrição, são alimentos muito frios, são alimentos muito refrescantes. O que é isso, Yuri? Na medicina chinesa, gente, existe classificação térmica de cada coisa que existe na natureza. Show? E alimentos é uma das coisas que existem na natureza. Então, existe uma classificação térmica de cada uma das substâncias. O que significa isso na prática? É você falar que a substância esquenta um corpo ou um sistema, ou se essa substância esfria um corpo ou um sistema,
ou se a substância não tem uma interação térmica com o sistema. Quando eu falo sistema, é o nosso corpo fisiológico, tá, galera? Yuri, como assim? Que viagem é essa? Faça um teste para você entender de uma vez por todas que tudo no universo é separado em térmica. E isso é uma compreensão que a gente perdeu aqui no Ocidente. A nossa medicina, então, perdeu completamente. E para a medicina chinesa é uma das visões que eu acredito ser mais rica e mais profunda mesmo, mais importante de ser desenvolvida. Yuri, como assim? Me explica direito. Vamos lá, faz um teste aí na sua casa, tá? Você vai primeiro pegar um pedaço de gengibre. E aí você pega esse pedaço de gengibre e mastiga ele. Não precisa ser grande não, tá? Coisa pouca, senão você vai sentir muito calor. Mastiga esse pedaço de gengibre e engole ele com água. Na hora que você mastigar, você vai sentir o que na sua boca? Ardeu. O que arde, gente? É fogo, concorda comigo? Você meter a mão no fogo, depois o que acontece com a sua mão? Fica ardendo, né? Então aí, ó, já um sinal para você que, olha, esse alimento ele é quente. Depois de você engolir o gengibre com água, de preferência depois da refeição, para você não causar uma gastrite em você mesmo, né? Nem uma agitação interna. Então, depois de você consumir o gengibre com água, você vai começar a sentir o seu corpo esquentando, suas mãos esquentando, seus pés esquentando. Você começa a suar. Isso mostra o quê, gente? Calor. Calor verdadeiro. Não é isso mesmo? E aí você entendeu que esse é um alimento, então, quente. Da mesma forma, pega um... Vamos pro extremo, né? Que o extremo é sempre maravilhoso. Pega um sorvete ou um pedaço de gelo. Come aí na sua casa meio quilo de sorvete. Me conta se depois você não ficou com a vontade de fazer xixi e se esse xixi não estava claro. Me conta se depois você não teve uma diarreia ou umas fezes mais pastosas. Me conta se depois que você comer sorvete não te deu o quê? Um empachamento, uma falta de energia, um cansaço. Tudo isso é o quê? É frio na medicina chinesa. São sintomas e sinais de frio dentro do corpo. Entende? E aí você vai ter entendido nesse momento que o sorvete ele é uma substância fria. Você pode fazer o teste também com a beterraba. Só que talvez você não vai ter essa noção tão rápido, entende? Dependendo do seu organismo, dependendo de uma série de fatores aqui. Né? A beterraba, por exemplo, um suco de beterraba, ele também é muito frio. E normalmente vai causar muito frio nas pessoas, tá? Sensação de frio mesmo. Então, gente, para a medicina chinesa existem esses dois tipos de alimentos. E por que isso é tão importante, Yuri? Pensando aqui na minha saúde, nas minhas gorduras, por que eu preciso saber disso? Porque para a nossa medicina isso não existe. E aí o que acontece? Os nutricionistas, os profissionais de saúde que querem emagrecer os seus pacientes, seus clientes, fazem o quê? Dão um monte de substância, como salada, fruta e substâncias altamente nutritivas. Qual que é o problema disso? O problema disso é que, como eu te expliquei, você precisa de calor para conseguir digerir. Se você não digere, não importa se é uma coisa de muitas calorias ou de poucas calorias, isso aqui vai virar gordura de qualquer forma. Se o seu corpo acumular. Se o seu corpo não acumular, vai virar diarreia, tá? Se seu corpo estiver acumulando isso, não importa. Vai virar gordura de qualquer forma. Eu vou explicar para vocês as diferenças das duas gorduras. Só não vai virar gordura se o seu sistema digestivo estiver quentinho, morninho, nem fervendo e nem frio. E aí quando você come frutas muito suculentas, quando você come saladas que são muito frias, muito refrescantes, quando você come alimentos de alto valor nutricional, como alguns grãos, por exemplo, tudo isso na medicina chinesa, né, tudo que é fresco, que tem muita água, ou que tem alto valor nutricional, tudo isso é refrescante ou frio. E aí, o seu paciente ou você mesmo está consumindo alimentos que fazem o que com o seu baço, sua digestão? Enfraquecem ela ainda mais. E mais, e mais, e mais. Entendeu? Ao longo desse tempo, cada vez mais sua digestão vai ficar mais fraca e vai ser mais difícil ainda de digerir as coisas, gerando mais gordura. E aí vira um ciclo vicioso, né? Eu acho que é muito importante vocês entenderem, gente, a diferença entre os dois tipos de gordura na medicina chinesa, pra vocês entenderem o começo e o final desse processo, tá? No começo do processo existe, então, a deficiência.
Normalmente, uma deficiência de energia digestiva, que a gente vai chamar de deficiência de Qi, ou de Yang Qi do baço, ou do rim, ou do pulmão. Muito mais comum ser do rim e do baço, tá? Que são os órgãos que estão embaixo. Mas pode ser do pulmão também, pode ser do coração também, tá bom? Essa deficiência, a falta de energia, vai começar a gerar, então, umidade, frio, né? Porque tá frio o sistema digestivo. Então, quando ele gera essa umidade sai fria. Normalmente, quando as pessoas acumulam esse tipo de umidade, essa é aquela umidade flácida. É aquela umidade, aquela gordura que balança. É aquela gordura que você enfia o dedo e ela afunda. Bem flácido. Normalmente essa é uma pessoa que ela tem um quadro de palidez, né? Assim, uma pessoa muito branca, muito flácida e muito cansada. Muito pesada. Para mover é difícil. Entendeu? Porque essa umidade, gente, uma das coisas que ela faz no organismo é gordura, né? É gerar gordura. Mas existem uma infinidade de coisas que elas vão fazer em todos os sistemas energéticos, entende? Por exemplo, na mente, essa umidade nubla a mente. Tudo fica confuso, fica difícil de entender. É como se os seus pensamentos estivessem passando dentro de uma meleca. Entendeu? Essa umidade, por exemplo, lá nas suas pernas, ela vai gerar um peso nas pernas. Né? No seu tecido conjuntivo, ela vai gerar um ganho, entende? De peso, de inchaço natural, de água. Vai ficar demasiado, vai ficar pesado, vai ficar difícil de carregar. Então essa, galera, é normalmente o começo de um processo, onde a pessoa começa a acumular essa gordura flácida. Se ao longo do tempo, se a pessoa não consegue tratar esse problema, o que acontece segundo a medicina chinesa é que o calor corporal ele começa a cozinhar essa umidade frio. E isso é uma coisa meio natural, tá, galera? Normalmente acontece, tudo que fica parado na natureza, ele vai apodrecer. Você pode, qualquer coisa que você botar dentro pega um copo com água, beleza? Bota lá qualquer coisa que você quiser ali dentro, deixa por 7 dias em qualquer lugar, vai apodrecer. Então, tudo na natureza que fica parado muito tempo, apodrece, ou cozinha, densifica. Você pega um angu, bota lá também na sua janela, porque a 7 dias vai ver, ele está mais duro do que quando você botou. Então, tudo na natureza, passado o tempo, vai condensando. Entende? Não é diferente com a tal da umidade fria. Então, o calor, e normalmente esse calor, ele vem ou de um estômago, entende? Por conta alimentar, né? As pessoas comem muita bobeira, ou de um fígado por um processo emocional, então uma estagnação do fígado, isso vai causar calor, ou uma ansiedade muito grande, que vai causar calor no coração, sacou? Ou uma deficiência de yin do rim, que vai causar calor por deficiência, não importa de onde que esse calor veio. Esse calor vai encontrar invariavelmente a umidade frio, e vai começar a cozinhar essa umidade fria, engrossar essa umidade fria. E aí a gente tem, então, o final do quadro, onde é um processo de umidade-calor. Tá? Qual que é a diferença? A gordura de umidade e calor é uma gordura dura, é uma gordura densa. Sabe aquele tiozinho? Todo mundo tem esse tiozinho que comeu torresmo, tomou cerveja a vida inteira e tem um barrigão assim de torresmo e que você chega assim pra encostar e parece que é uma parede. Nem parece gordura o negócio, né? Você bate assim, dói até a mão, de tão duro que tá aquela barriga. Normalmente é uma gordura mais localizada também, não é uma regra, tá? Não é uma regra, mas é mais comum de ser uma gordura localizada na barriga, ou nos culotes, né? Nos glúteos, pode ser nas pernas, entende? Normalmente essa gordura é mais localizada porque ela não se move muito, ela é muito densa, então ela não consegue trafegando no corpo. Ela gerou ali, parou ali, estagnou ali e ficou ali o resto da vida. Entendeu? Essa é uma gordura muito mais difícil de resolver. Sacaram? Por quê? Porque além da umidade frio, ainda tem o calor, ou seja, ela está muito mais colada, ela está muito mais densa. Então, não é simplesmente você ir lá, pegar essa bola de catarro aqui e jogar para baixo. Na umidade frio, muitas vezes a gente consegue secar essa umidade fria no próprio corpo. A umidade calor, não. Ela já está seca. Então, não tem como você secar isso mais. Você entendeu? Você tem que eliminar isso. E como é que você elimina uma bola de catarro, de sujeira, de muco duro de dentro do corpo? Não dá para pegar isso e empurrar lá pelo intestino de uma vez só. Você tem que derreter essa umidade. Aos poucos você vai derretendo, hidratando, vai tratando normalmente a raiz do problema também, que também normalmente essa umidade de calor ela veio
lá de uma umidade frio que veio de uma deficiência do baço. Então você vai precisar de usar alimentos refrescantes para você tirar o calor, mas ao mesmo tempo, esses alimentos refrescantes vão piorar a deficiência do baço, vão gerar mais umidade e frio, entende? Então aí vira um processo muito mais complicado, tá? De tratar. Normalmente é um processo que exige muitos anos, tá? E mais fases mesmo. Quando a umidade ainda está na umidade frio, flácida, ainda é mais fácil de tratar. É claro que, para a medicina chinesa, quando que é fácil de tratar de verdade? Quando está na deficiência de Qi do baço. Entende? Quando o corpo começa a dar sinais de, olha, a sua digestão não está boa. Olha, estou começando a acumular umidade e frio. Como é que isso vai começar a aparecer? Com o nariz escorrendo. Como é que isso vai começar a aparecer? Com uma saliva muito abundante. Com uma falta de fome. Com um empachamento leve. Depois de você comer, começa a ficar meio cansado, meio empachado, com a barriga meio inchada. Com gases intestinais. Com fezes pastosas ou mais soltas. Então veja como, muitas vezes esse processo que chegou nesse final aqui, poderia ter sido controlado com muita facilidade quando essa pessoa tinha só uma deficiência do baço. Mas não, a pessoa não sabia disso. Começou a engordar, não se ligou muito, não se preocupou muito. Quando chega aqui na umidade frio, já está um pouquinho mais cheia, ela vai começar a fortificar o baço aqui? Não, ela vai lá para a nutrição. E normalmente a nutricionista vai passar, lógico, uma série de mudanças de vida, entende? Mas vai passar uma dieta muito fria para esse paciente também. E aí é claro, né, gente? Estou aqui falando, isso é sempre bom lembrar, né? Que é claro, em pessoas que realmente seguem a dieta, né, galera? Porque é lógico, você diminuir a sua ingestão calórica e aumentar o seu gasto energético, é lógico que isso, em teoria, né? Você tem ali um saldo para abater do seu corpo, entende? Então você vai perder matéria. Mas isso não é uma regra, entende? É isso que eu quero dizer para vocês. Não é que a medicina chinesa não concorde com a caloria ou com o exercício físico, muito pelo contrário, né? Até porque uma das melhores formas de você fortalecer o seu baço é através dos exercícios físicos. Uma das melhores formas de você liberar a umidade fria que está estagnada no corpo é através da sudorese. Fazer suar, entende? Por quê? Suor é o quê? Umidade, né? Se você está cheio de umidade frio, dessa gordura flácida dentro do corpo, quanto mais você conseguir tirar de matéria do seu corpo, melhor. E uma das ações que a medicina chinesa, né, nos indica é exercícios físicos mais intensos, entende? Mas, se você é uma dessas pessoas que já fez tudo isso e não melhorou, sua gordura não abaixa, inclusive você pode estar até ganhando peso, mesmo fazendo dieta, mesmo fazendo exercício, eis aqui a explicação da medicina chinesa. Show de bola? Provavelmente você tem alguma deficiência aí dentro do seu corpo. Sacou? E eu acho que isso é importante, gente, para a gente entender como que o corpo ele é complexo. Né? Como que está tudo muito associado. E como que a medicina chinesa ela conseguiu catalogar essas coisas, ver, né, todas essas complexidades e enquadrar tudo isso num lugar só. Então, por isso, para a medicina chinesa, tem que fechar um diagnóstico para conseguir entender qual que é o problema do paciente. Porque, por exemplo, aí você está pensando, pô, Yuri, então é a deficiência do baço, né? Eu tenho certeza que um monte de gente vai lá no Google que agora vai botar lá, deficiente do baço, como corrigir isso? Né? E aí o Google, na sua grande sabedoria de algoritmo, vai te falar gengibre, cravo, canela, tudo que é de bom, né? Fortalece seu baço aí com essas alecrim, tomilho, tudo isso fortalece muito o baço. Aí amanhã você começa, alecrim, tomilho, gengibre, canela e os caramba. Só que você nem sabe se esse é o seu problema. Você entende? Porque esse é só um dos possíveis problemas, a deficiência do baço. Pode ser que o tio do seu baço esteja legal, mas para a medicina chinesa está tudo junto. Então, se faltou calor aqui embaixo, esse calor aqui de cima, ele vai ser usado para suprir um pouco o calor aqui de baixo. Você entende? Ou, numa visão melhor, mais fácil de entender, o calor aqui de baixo é o que nutre todos os três calores.
Então, esse fogo acende esse fogo e esse fogo acende esse fogo. Show de bola? Se esse fogo aqui de baixo apagou, é só uma questão de tempo esse aqui apagar. Sacou? E se esse aqui apagou, é só uma questão de tempo para esse aqui apagar. Por aí vai. O que a medicina chinesa nos sugere? Entenda o seu corpo, faça o seu diagnóstico. Porque não adianta sair daqui e procurar um monte de coisa para fortalecer o baço, porque talvez o seu baço aqui esteja ok, ele esteja perdendo fogo, tá? Começando a perder fogo aqui, de pouquinho em pouquinho, por isso está começando a ganhar peso agora. Mas, às vezes, o seu problema está aqui embaixo. Talvez esse aqui está perdendo fogo simplesmente porque esse aqui já está apagado há um tempo. Pode ser. Mas pode ser que não tenha nada a ver com esse. Pode ser que esse aqui esteja um fogo muito bom. Pode ser que simplesmente você tenha alguma coisa na sua alimentação que está diminuindo esse fogo aqui, do meio. Entende? São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa aqui nós só vamos mexer numa alimentação. A outra coisa aqui nós vamos ter que fortalecer esse fogo. Pode ser, né, que mesmo esses fogos aqui estando todos bem, vamos colocar assim, não exista um fluxo de energia no seu corpo, que é o que a gente chama de estagnação da energia do fígado. E aí o calor ele não trafega. O calor aqui de baixo, o fogo que deveria aqui acender essa fogueira, ele não chega aqui. Então toda hora, essa aqui vai estar apagada, essa aqui vai estar com fogo. Resolve do mesmo jeito? É só esquentar isso aqui? Não. Você precisa circular isso daqui. Esse fogo precisa acender esse fogo. Sacaram? Então talvez já esteja começando a ficar muito complexo aqui toda essa explicação, porque eu sei que é muito complexo, principalmente para quem nunca entendeu, né, ou tentou entender, estudou mesmo a medicina chinesa. Né, porque são conceitos complexos. Mas o que eu queria deixar para vocês aqui hoje é essa noção, né, de que para a medicina chinesa, gente, não importa só comer pouco. Entendeu? Isso não é o mais importante para a medicina chinesa. Para a medicina chinesa, o mais importante é que o seu baço e a sua digestão estejam boas para receber qualquer tipo de alimento. Tá? Lógico, né? Não tô falando... se a sua digestão estiver boa e você socar gordura no seu corpo, socar coisas que são quentes, coisas que são úmidas, gordura mesmo, coisa industrializada dos caramba, sua digestão vai digerir isso daqui e vai guardar isso daqui também. Né? Vai transformar e transportar as gorduras para dentro do seu corpo. Entende? Então, lógico, você vai engordar comendo coisas gordurosas, né? Ou comendo coisas muito calóricas. Sacou? O que nós estamos falando aqui é o contrário. É que comer coisas que não são calóricas não necessariamente não te garantem 100% de que você vai perder peso. Ah, Yuri, então salada, então fruta não faz perder peso? Não é isso que eu falei. Entenderam como a gente tem que tomar cuidado aqui? O que eu falei é que em pessoas com deficiência grave ou séria de yang do baço, esse tipo de alimento pode gerar, sim, mais gordura. Significa que 90% das pessoas que têm um baço minimamente fortalecido vai se dar mal com uma dieta? Não. Entende? 90% das pessoas que têm um baço minimamente fortalecido, quando comem coisas com baixo valor calórico e gastam muita energia, vão emagrecer. Mas isso não é uma regra para todo mundo, porque cada corpo é um corpo. E é isso que a medicina chinesa nos conta. Né? Como que as coisas não são tão simples quanto parecem. E eu queria deixar toda essa reflexão com vocês aqui. Já passou já da minha hora aqui, galera. Falando a meia hora aqui já, eu tô tentando fazer uns vídeos de 15 minutos, mas eu acabo falando muito. Então, minha querida, se você hoje está fazendo uma dieta, está seguindo a dieta bonitinha e não está emagrecendo ou está engordando, vamos fortalecer esse baço. Como é que fortalece o baço, Yuri? Vai depender do seu caso, tá? Porque a gente não pode esquentar demais um corpo que já é quente. A gente não pode esquentar demais um corpo que já tem muita umidade e frio, porque a gente corre o risco disso virar umidade e calor. Então, tudo depende do seu caso, tá? O que eu posso te falar é o seguinte: erva doce e alcaçuz e tâmara. Isso aí é essencial. Evitar qualquer alimento que seja refrescante ou frio, tá? Na minha visão, por exemplo, pô, sei lá, o Suíço passou salada, Yuri. Come uma abóbora cozida, você entende? Como qualquer coisa. Pode até ser a salada, mas que seja refogada. Não, Yuri, eu gosto de salada, é a salada que eu quero. Coma a salada, mas refogue ela. Esquenta ela um pouquinho,
para pelo menos ela perder um pouco da sua refrescância, né? Talvez bota um temperinho um pouquinho mais picante, entra um cominho, né? Um pouquinho mais quente, exatamente para que você balanceie isso. Você não deixe o seu aparelho gastrointestinal ficar cada vez mais enfraquecido, o seu baço ficar cada vez mais enfraquecido. Falo isso por experiência própria, tá, gente? Eu tenho um péssimo baço desde que eu tinha uns 13 anos. 13 para 14 anos, meu baço entrou em falência. Decretou falência e falou uma boa sorte para você. Então eu falo para vocês, tá, galera? Não é fácil fortalecer um baço, fortificar um baço. Ainda mais na vida que a gente vive hoje. Mas é possível. Hoje meu baço já tá 10 vezes melhor do que era 10 anos atrás. E não significa que ainda não tenha que melhorar mais 10 vezes. Show de bola? Então, gente, fortaleçam o baço de vocês comendo muita tâmara, tomando chá de erva doce o dia inteiro, tá? Chá de erva doce de manhã, chá de erva doce depois do almoço, chá de erva doce de noite. Alcaçuz também é uma maravilha para fortalecer o baço. E para quem tem muita dificuldade digestiva, um chazinho de boldo. Se você já teve gastrite, azia, refluxo, qualquer coisa, se você tem muito calor interno, não tome o boldo, né? Vá pela erva doce, pelo alcaçuz. Yuri, isso é o melhor que existe na natureza? Claro que não, né? Para você usar o melhor, a gente precisa entender todo o seu quadro, todo o seu caso, né? Isso é o mais importante para a medicina chinesa, a gente fazer um tratamento personalizado para o paciente. É isso que é uma medicina de verdade. Parar com esse negócio de protocolo e entender que cada corpo é um corpo, gente. Que a gente tem que tomar muito cuidado com cada corpo, entender todo o drama daquele corpo, todo o processo daquele corpo. Show de bola? Então, minha querida, se você quer muito fazer um tratamento da medicina chinesa, se você está passando por esse problema ou outros problemas de saúde também, quer conhecer o trabalho da medicina chinesa, me chama aí no WhatsApp, só clicar no link aqui embaixo, que a gente troca uma ideia e eu te apresento como é que funciona um tratamento dentro da nossa medicina chinesa querida demais. E, lógico, se você quer estudar com a gente, quer entender tudo isso que eu falei, que parece uma loucura, mas que faz muito sentido, tá? Eu te convido também a conhecer o nosso curso, Os Segredos da Natureza. Só clicar também no link aqui embaixo, vai lá direto para a Hotmart, é um curso perfeito, maravilhoso, vai falar de tudo isso que a gente falou aqui, né, muito mais aprofundado, né, de alimentação. Ele é principalmente focado na dietoterapia e na teoria de base da medicina chinesa, tá? Então é para todo mundo que quer começar a entender e já começar a mudar a sua relação com os alimentos a partir de agora. Show? Então te convido a conhecer, que tá muito legal. Se você estiver precisando de um guia de substâncias, também criei um guia aí, principalmente para terapeutas que querem melhorar, né, revolucionar mesmo, aumentar os seus resultados, né, dos seus pacientes aí na sua clínica, de forma muito fácil, sem precisar estudar uma vida inteira medicina chinesa, tá tudo lá muito mastigadinho, tem um resumo gratuito e tem um e-book lá por R$ 9,99, que é uma mixaria, um valor só pra gente conseguir continuar distribuindo esse material. Show de bola, gente? Fico muito grato de ter feito esse vídeo, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você gostou, deixa nos comentários pra gente, deixa um like, se inscreve no canal, pro YouTube entender aí que o nosso vídeo é um baita de um sucesso, que ele tem que divulgar essa medicina chinesa para todo mundo do Brasil. Ô, gente, tamo junto demais, fiquem com Deus, beijão e até a próxima.